tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa tarde a todos no plenário, boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares, sendo assim, representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou iniciar o trabalho da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Carlinhos Peixeira. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Essa é a palavra da salvação. Quero aproveitar para convidar para fazer parte da nossa mesa o ex-vereador Veranil Lacerda e também o senhor Edmilson Ladeira, presidente do Sim Comércio, Itaperuna. Solicito do segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara, realizada em 18 de novembro de 2025, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 13 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdonei da Silva, digno primeiro secretário; Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Ademir Cunha Pessan, Cristiano de Oliveira Raposo, Elia Cruz de Moraes, Elton Magro Pimentel de Brito Teixeira, Jefferson Ferreira, Wender Motovani Neves, Noelto Gonçalves Figueira. Portanto, 11 vereadores. Realizou a 30ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência do vereador Eduardo Branco dos Santos, se encontrava em compromisso previamente agendado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de buscar recursos e benefícios para o município de Itaperuna, conforme informado no processo benefício para o município de Itaperuna, conforme informado no processo 0982/25, protocolado neste Poder Legislativo da vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues, fica anotada a presença do subsecretário João Cunha Neto e feita a chamada pelo livro de presença, constatada a existência do número legal, o senhor presidente do Policial de Trabalho presente em reunião perguntou aos senhores vereadores qual deles desejava realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que a por lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, requisitou o primeiro secretário que procedesse a leitura da ata do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: do Executivo Municipal, processo número 0530/25, caminhando o balancete referente ao mês de setembro do ano 2025. Do vereador Wendel Motovani Neves, voto de pesar número 0279/25, caminhando voto de pesar aos familiares do jovem Gabriel Menezes Lopes. Da vereadora Elia Cruz de Moraes, moção de aplauso número 0280/25, caminhando moção de aplauso da senhora Diana Abreu Suete, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo número 0531/25, dando ciência sobre a proposta que nota técnica acerca de orientações sobre a destinação de recursos, compensações financeiras oriundas da produção de petróleo, de gás e gás natural do Sindicato de Comércio Varejista de Itaperuna e Região Sicomércio, processo número 0534/25, solicitando à plenária desta Casa Legislativa a autorização para fazer uso da palavra durante a sessão ordinária do FAI-TERG Itaperuna, FAI-TERG Itaperuna, processo número 0514/25, solicitando a sessão do Salão Nobre da Câmara para a realização da cerimônia de colação de grau dos licenciados em Pedagogia do ano de 2025, aos 19 dias de dezembro, entre as 18 e as 22 horas. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário e verificar se havia vereadores inscritos para as breves comunicação. Tendo feito uso da palavra, os vereadores Wendel Motovani Neves, Elia Cruz de Moraes, Jefferson Ferreira. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão,
for aprovada por unanimidade de voto, na forma do artigo 144, primeiro do inciso 5 do regimento interno, foram aprovados as seguintes mensagens. Projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando atendimento às demandas atuais em ações de serviços públicos da saúde, destinando a Conferência São José do Avaí conforme emenda parlamentar número 32.680002 do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 600 mil. Projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando atendimento às demandas atuais de ações de serviços públicos da saúde, destinando a Conferência São José do Avaí conforme emenda parlamentar número 72/2001 do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 6.460.000. Logo após o presidente solicitou que o vice-presidente, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira, assumisse a presidente, pois havia projeto da sua autoria, sendo deliberado no atendimento do artigo 26, inciso 30 do regimento interno. Em seguida, o presidente, em exercício, procedeu à leitura do relatório, em ato contínuo disponibilizou para discussão, não havendo quem quisesse discutir, encaminhou para a votação. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do regimento interno. Foram aprovados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei que denomina a Rua José Alves da Silva, quarta rua com início na Rua Teófilo José Cabral e término da área de propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carulas. Projeto de lei que denomina a Rua Maria Lanes Faria, terceira rua com início na Rua Teófilo José Cabral e término na área de terra da propriedade do senhor Valmir do senhor Valmir José Cabral, no bairro Carula. Projeto de lei que denomina a Rua José Manuel de Faria, segunda rua com início na Rua Teófilo José Cabral, com término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carula. Projeto de lei que denomina a Rua Renato Ribeiro de Castro, a primeira rua com início na Rua Teófilo José Cabral, com término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carula. Projeto de lei que denomina a Rua Alfredo Luiz de Oliveira Júnior, a rua com início na Rua Carolina Campos, com término na Rua Walter Peçanha de Souza, no bairro Carula. Projeto de lei que denomina a Rua Walter Peçanha de Souza, a primeira rua horizontal, antiga rua projetada Pilar, situado no loteamento Largatixa, no bairro Carulas. Projeto de lei que denomina a Rua João Aquino Pinto, a segunda rua horizontal, situada no loteamento Largatixa, no bairro Carula. Em primeira discussão, foram aprovada por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do regimento primeiro do inciso 5º do regimento interno, as seguintes mensagens. Projeto de lei, acompanhado da mensagem número 036/25, autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando atendimento às demandas atuais e ações de serviços públicos à saúde, conforme emenda parlamentar número 42.100.001 do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 1 milhão. Projeto de lei, acompanhado da mensagem número 037/25, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando atendimento às demandas em ações e serviços públicos da saúde, conforme emenda parlamentar número 72.200.001 do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 870 mil. Aprovadas também em primeira discussão por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do regimento interno, projeto de lei acompanhado da mensagem número 040/25, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, FMSP, e do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEG, e da outras providências. Em única discussão, foram aprovadas por unanimidade de votos, e aprovadas na forma do artigo 154 do regimento interno todas as proposições lidas no expediente, bem como a sessão do Salão Nobre da Câmara Municipal para a realização da cerimônia de constelação de graus de licenciados em pedagogia no ano de 2025, no dia 19 de dezembro, entre as 18 às 22 horas. Ainda a concessão do uso da palavra ao presidente do Cicomércio, com finalidade de explanar sobre o financiamento do comércio local do mês de dezembro, quanto aos processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e os balancetes. Ambos foram caminhados para as comissões permanentes para a ciência. Não havendo mais nada a deliberar, o seu presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais. Em seguida, agradeceu a presença de todos, em ato contínuo, deu finalizados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 25 de novembro, terça-feira, às 13 horas, em seu horário regimental, considerando feriado incluso no Dia da Consciência Negra,
na data 20 de novembro do decorrente ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraçua Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida e discutida na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião, a pauta da reunião seguinte. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para batizada na primeira sessão ordinária, dia 25/11/2025, às 13 horas. Licença médica, número 008/2025. Autoria, Viviane Braga Pereira Rodrigues. Licença médica, número 0015/2025. Autoria, Elton Marco Pimentel de Brito Teixeira. Moção de aplauso, número 0281/2025. Autoria, vereadora Hélia Cruz de Moraes. Moção de aplauso, número 0282/2025. Autoria, vereador Ender Motovani Neves. Voto de peça, número 0283/2025. Autoria, vereador Ender Motovani Neves. Voto de peça, número 0284/2025. Autoria, vereador Paulo César da Silva. Ordem do dia, discussão de segunda votação de mensagem NRS 036/2025, 037/2025, 040/2025. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Paulo César da Silva, presidente. Aldonil da Silva, primeiro secretário. Pauta para a 32ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado dia 27 de novembro de 2025, no horário regimental. Solicito o primeiro secretário que verifique se existem vereadores que fazem uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Tatu. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, blogs da Flávia Pires, do Jorge Luiz, Rádio 103 FM, senhoras e senhores do plenário, uma boa tarde. Senhor presidente, retiro hoje, recebi uma triste notícia, que foi o falecimento do senhor Walter Gama Torres, funcionário da Prefeitura Municipal de Itaperuna por vários anos, um funcionário dedicado, amigo da nossa família por décadas, e aqui hoje a gente presta essa solidariedade a toda a família do senhor Walter, que Deus conceda nos seus braços e que a sua família siga, porque esse é o caminho de todos nós. Senhor presidente, eu queria pedir que o nosso executivo revesse a questão do refis, para que nos próximos anos ele seja até março. Hoje a gente foi abordado por várias pessoas que pediu até para que a gente pudesse ver se poderia, mas mediante a lei municipal, até antes da sessão, trocando ideia com Vossa Excelência, a lei não permite que nesse ano se mude a regra. Mas a gente queria pedir ao Executivo que pudesse rever isso, porque final de ano sempre tem Natal, aí entra logo o início de janeiro com as crianças, ano letivo, material escolar, para que as pessoas não deixem de pagar seus impostos, a gente ter um prazo melhor até o meado de março, ali o início de março. Então, que o nosso executivo revisse isso. Queria também agradecer hoje a Secretaria de Obras por ter colocado o material lá, passado a patrol, na rua Sebastiana Gomes Barça, em Retiro. Fez um brilhante trabalho lá. Então, Mônica, a gente fica aqui o nosso agradecimento. E amanhã a gente espera que a sua equipe da roçada vá até Retiro para que a gente possa dar uma geral no distrito, que vem aí o final de ano. A gente precisa que todos os distritos, não só o de Retiro, tenham uma limpeza para que os nossos munícipes passem um final de ano com a sua cidade mais limpa. Um abraço a todos e boa tarde. Com a palavra, vereadora Hélia Cruz.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde a todos que nos honram aqui com a sua presença. Presidente, gostaria de uma autorização para passar um vídeo aqui na Câmara. Autorizado. Venho aqui hoje falar a respeito de um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais. Assunto esse que o prefeito está valorizando uma classe e não valorizando a outra, que se chama servidor. Prefeito, respeite o servidor. Os servidores têm 4 anos que não tem reajuste ao salário. Tem servidor que recebe menos que um salário mínimo. Nem o repasse que vem do governo federal é repassado para os servidores. Que ano que o servidor vai trabalhar? Os servidores ajudam o desenvolvimento de nossa cidade. Fica aqui o meu apelo. Prefeito, ajude os servidores. Um grande abraço do sempre amigo Nel. Acabamos de assistir um vídeo muito importante. Um vídeo em que, então, o vice-prefeito Nel, com todas as letras, pediu ao ex-prefeito que valorizasse o servidor público. Um vídeo em que ele defendia reajuste, respeito, reconhecimento para aqueles que realmente fazem a máquina pública funcionar. Pois bem, hoje o mesmo vice-prefeito é o prefeito de Itaperuna. Hoje é ele quem segura a caneta mais importante do município. Hoje é ele que tem o poder, o dever de fazer exatamente aquilo que cobrava dos outros. E o que o servidor recebeu até agora? Reajuste? Valorização? Reconhecimento? Não. O que chegou foi um decreto de cortes que atinge diretamente quem está no posto de saúde, nas escolas, na unidade básica, no atendimento diário à população. Um decreto que contradiz tudo aquilo que então o vice-prefeito dizia defender. Prefeito Nel, com todo o respeito, se no passado o senhor cobrava valorização, agora quem tem a caneta na mão, cumpra o discurso que o senhor mesmo fez. Valorize o servidor, dê reajuste, dê respeito e dê dignidade. Porque coerência não é luxo, coerência é obrigação de quem governa. E quem está sofrendo não é o vereador, não é o político, não é quem vive de gabinete. Quem está sofrendo é o servidor que ganha pouco, que trabalha muito e que precisa ser tratado com seriedade e não com cortes. Enquanto eu estiver aqui nesta casa, eu vou lembrar quantas vezes forem necessário aquilo que foi prometido ontem e esquecido hoje. Servidor público não é número, servidor público é gente e merece respeito. Muito obrigada. Com a palavra todo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde, amigo presidente do comércio Edmilson. Rossini, seja bem-vindo também aqui. Cumprimentando a Lucilene, o Douglas, cumprimentando todos os blogs da cidade. E dar uma boa tarde também que nos ouve pela Rádio 103 FM. Presidente, hoje eu subo essa tribuna, presidente, para mais uma vez pedir. Hoje eu vou pedir diferente. Vou pedir o senhor, porque a secretária sempre te atende. Quando eu peço para trocar uma lâmpada lá no meu bairro, ela atende. Quando eu peço para fazer algo, ela não me atende, mas atende o senhor, atende o líder de governo, que eu respeito muito, que é o Hélito. Gostaria muito, presidente, que a secretária Mônica, ou é secretária, ou é o que assina, não sei o que ela é, que ela atenda o campo de aviação. Está uma vergonha aquilo lá, presidente. Estive lá hoje pela manhã, fiz um stories lá hoje, com alguns moradores, conversei, sentei com eles, conversei. Tem outros vereadores que fizeram o pedido também da base do governo aqui, e não foi atendido. Eu não estou pedindo, secretário, o presidente, que faça lá um calçamento, não. O que é o calçamento? São direcionados, muitas vezes, para quem eles querem que atenda. Estou pedindo que faça o mínimo possível, que mande alguém lá roçar, limpar, tirar os entulhos que estão na beira lá, que está muito feio, está vergonhoso. As crianças querem brincar ali na beira-campo e não consegue. É bicho, é cobra, é mosquito, é barro, é lama, está uma vergonha. Eu gostaria muito que o senhor, o Hélito, e o presidente pedisse a Mônica, porque muitas vezes a gente faz um requerimento aqui, a secretária acha que é para mim que eu estou pedindo. Eu estou aqui para pedir para o povo, presidente, e não para mim. Eu não direciono nada para mim.
Eu direciono algo que o povo pede, que insiste, que estava com dificuldade na beira-campo lá. E outra situação que eu queria pedir, presidente, a empresa que está fazendo aí um belo trabalho assoltando o Estado, eles estão fazendo um trabalho de arremate sensacional, pintando as ruas, coisa que nunca foi feita na cidade. Dou os parabéns, mas volte terminar o que ficou para trás. Eu tenho andado o bairro Boa Vista, o que tem buraco atrapalhando os pedestres, criança caindo no buraco, motocicleta caindo. Estão pintando a rua, pulando o buraco e terminando de pintar. Não tem coragem de voltar à empresa para tampar o buraco. Eu vou ficar repetindo aqui 1000 vezes. Mas quem sabe agora, pedindo o Hélito, que é o líder de governo, o senhor que é o presidente, ela consegue atender. Eu sei que não é atribuição do governo NEL, o asfalto que está fazendo hoje em Itaperuna, é do governo estadual. Mas eles são responsáveis porque é eles que atestam o trabalho, eles que atestam o serviço. Está pintando para fotografar, para receber o pagamento. Mas antes de receber, deveria voltar e terminar o serviço, porque está uma vergonha. Às vezes eu sempre comento aqui, presidente, que o aeroporto não pertence a Itaperuna, porque é deixado de lado, é praça abandonada, é mato em todo lugar. Vai na beira-campo, você vê que vergonha daquilo lá. Uma simples capina, presidente. Uma simples capina. 5 homens, um caminhão reto, resolve com um dia de trabalho. Mas o secretário, que é o vereador que é oposição aqui, presidente, vem pedir um requerimento, eles fazem de propósito não atender. A senhora Sargento Cristiane fez também um pedido, mês passado, também sobre esse requerimento. Também não foi atendida. Quando a gente pede algo aqui, presidente, não é para atender o vereador, não. Atender quem precisa. Que muitas vezes o povo lá não tem representante para lá cobrar. Mas eu moro no bairro. Não tem representante, na verdade, que pertence ao governo, mas tem representante aqui na Câmara que defende eles. Então eu gostaria muito que a Mônica tomasse uma atitude de secretária de verdade, atendesse não o Eduardo, e sim o bairro que precisa, que está uma vergonha a beira-campo lá. Com a palavra, o vereador Ademir Peçanha. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com presença, imprensa escrita e falada, Grog da Frávia, do João Luiz, nosso amigo Edmilson aqui, ex-vereador de Veranil, senhor presidente, me traz essa tribuna para reivindicar o prefeito Nel e a secretária de obra, uma limpeza geral lá no Aré, que nós estamos sem funcionário lá, e o mato está muito sujo, levantou muito, somente a beira-valão lá no campo, está muito alto o capim. Eu pedi o secretário de transporte, ele mandou o trator roçar o campo, mandou roçar o campo da Penha também, e a Mônica mandou semana passada um dia na Penha e não voltou para terminar de fazer o serviço de limpeza na Penha. Eu quero que ela volte também lá na Penha e botar um asfalto, uma arrumada na rua que está muito buracada. E ela falou que ia fazer e não pôde ir, mas que eu espero que essa semana ainda volta. Também quero cobrar o secretário de Agricultura a bica corrida da estrada da Penha, que ele tratou de colocar até hoje, não foi lá. Quero pedir o torreano de caridade lá, porque lá é uma estrada curta, de 3 quilômetros, que tem ônibus, tem linha de ônibus, tem linha escolar. E sábado e domingo vai muita gente na Penha, a estrada não está boa. Ele colocar a bica corrida, também a estrada da Floresta do Belém, no acampamento, que ficou para trás sem fazer. Eu gostaria de pedir que ele fosse lá fazer, porque para o caminhão de lixo passar por dentro e saindo para Boa Ventura, para colher o lixo daquela comunidade também. Então, senhor presidente, me traz a tribuna, isso aí. Só isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jefinho de Boa Ventura. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais, mídia representada aqui na presença do meu amigo Douglas Batalha, nosso presidente do Sim Comércio, Edmilson,
boa tarde. Enfim, boa tarde a todos. Presidente, o que me traz essa tribuna é um assunto relevante e importante na formação de qualquer sociedade civil organizada, que são as associações de moradores. Tem um papel muito importante em toda a sociedade de nosso país. Vou citar aqui a Associação de Moradores de Boaventura, como exemplo, fundada em 1985, 40 anos, aproximados aí 40 anos. Vou citar alguns membros fundadores desta tão importante associação que marcou história em nossos distritos. José Peçanha, ex-presidente, Noraci Rosa, ex-vereador dessa casa, Rubens Mota, ex-vereador Ruiter Rosa, ex-vereadora Nini, subprefeito Ismael Batista Cardoso, senhor Moacir Ramiro Evangelista, Gildiomar Pereira Pérez, Zedir Prudêncio, Samuel Corticampo, João Nunes, Hermínio Prudêncio, entre outros. Não vou lembrar todos os nomes aqui, mas não menos importante nesta tão belíssima história que tem esta associação de moradores. Todos deixaram um legado de trabalho e realizações. Vou citar aqui alguns exemplos. A ETA, a Estação de Tratamento de Água de Boaventura, é realização desta associação. O campo de futebol de Boaventura Esporte Clube, Lauro da Silva Mota, também realização desta associação de moradores. Centro Social Rural, realização desta associação. Inúmeros eventos festivos e culturais, realização desta associação de moradores. Participação no programa Luz Rural, também sob realização, participação desta associação. Rede de esgoto, rede de água, inúmeras conquistas que fez história e elevou e garantiu o bem comum daquele distrito. Em 2017, sofrida aí, o nosso município, toda a região foi impactado pela maior seca em nossa região. Fizemos um poço artesiano em parceria com a associação, já em minha direção como presidente. Fizemos um poço artesiano que sustentou aquele distrito por 3 anos, até que a seca cessasse em 2019 e voltasse a chuva e melhorando a água. Então, inúmeras, tem várias outras que eu não vou lembrar de todas, mas inúmeras são as realizações desta associação de moradores de Boaventura. E essa semana, um cidadão de nome Wellington Negão, ele disse que a associação deixou de herança apenas dívidas para os moradores. Mais uma vez, esse cidadão mente descaradamente. Assumi a associação em 2012, passada pelo então presidente Aldenir Nogueira. Ele não tinha mais interesse, deixou a bel prazer, e por aclamação eu assumi a associação de moradores em 2012. Não existia nenhuma dívida naquela associação, apenas multas, como aqui o nosso amigo e presidente da casa, Paulo César, sabe muito bem, multas de inatividade pela Receita Federal, apenas essas multas que tinha. E na época eu assumi e paguei e demos andamento aos trabalhos da associação.
A associação, nesse período em que estive à frente, nunca recebeu nenhum convênio, nenhum contrato, nenhuma subvenção pública. Ela era mantida simplesmente por recurso dos seus afiliados, dos seus contribuintes, simplesmente com esse recurso. Em 2019, né, lancei edital, está aqui, edital pelo jornal Tempo News, outubro de 2017. Queria mostrar aqui o edital, como é feito. Posso mostrar aqui, na câmera? Quero chegar lá próximo lá para mostrar. Conforme mostrei. Edital lançado para concorrer às eleições. Tudo com publicidade. E passei, né, foi passado aí em 2019, encerrou meu mandato. Quem assume é a presidente Cecília Henriques Cunha. Creio que ela também não deixou nenhuma dívida a pagar. Acredito que sim, acredito que não deixou nenhuma dívida. Agora, o que me espanta é o fato de a associação não estar mais sob o comando da Cecília Henriques Cunha, e sim de Rafaela Ribeiro, a esposa do Hélio Negão. Como assim Rafaela assume a associação? Sem nenhuma comunicação legal, não lançou nenhum edital. Em plena era digital, nem um comunicado nas redes sociais fizeram. Não poderia deixar de me pronunciar diante de tamanha injustiça, injúria e difamação cometida por Hélio Negão. Agora, sua esposa assume mais uma função, além de taxista, coordenadora da UBS, agora também é presidente da Associação de Moradores, essa tão importante instituição que marcou a época, e todos que aqui passaram merecem respeito e deixaram um legado. Digo isso, presidente, com propriedade, pois quando assumi, foi com reuniões e providências cabíveis à época. E em meu último mandato, em 2017, lancei o edital aqui pelo jornal Tempo News, como mostrei a todos. Então, peço que seja tomada providência aí, que a população não pode ser enganada dessa forma, não pode ser difamada dessa forma. Então, peço que esta casa, ou até mesmo aí o MP, entre com interdição dessa eleição que ocorreu em 2022, sem nenhuma transparência. Boa tarde, fique com Deus. Eu quero aqui, o vereador Ademir estava falando sobre a bico-corrida, também quero cobrar aqui do secretário de Agricultura, Sinei Torresmo. Foi combinado de ser feito lá, colocado a bico-corrida na estrada do Alto Limoeiro e também do Cubatão, e foi colocado em alguns pontos, mas ainda ficou faltando o restante. E a gente está precisando, porque agora com a chuva, esses dias que aconteceu, teve alguns problemas naqueles locais que ficou de colocar a bico-corrida e não colocou, pessoas não conseguiram passar, carro escorregando. Então, mais uma vez aqui, cobrar o secretário Sinei Torresmo para que possa fazer colocação de bico-corrida na estrada. Também aqui, quero também cobrar aqui do secretário de gabinete, João Paulo. Esse dia eu estive lá conversando, tem um processo do Sincomércio sobre a Rua Rotary, eu também ali os lojistas da Rua Rotary para fechamento daquela rua, e o processo já tem, acho que quase 3 meses no gabinete, para que seja resolvido essa situação que os comerciantes estão cobrando, para que seja feito o fechamento daquela rua. E aqui eu quero parabenizar e agradecer, né, o presidente do Sincomércio Itaperuna, Edmilson Ladeira,
por mais uma vez, conseguir, com Sincomércio, né, Federação também do Comércio do Estado, essa árvore de Natal aqui em frente à Câmara e toda a iluminação de Natal do centro da cidade. A gente sabe que o município ficou um certo tempo sem colocar essa iluminação e a árvore de Natal no passado, porque o município não tinha condição de fazer, e desde aí, desde esse tempo aí, a Federação do Comércio, juntamente com o Sincomércio, vem fazendo essa iluminação e melhorando para as vendas de final de ano do comércio local. E também agradecer, Edmilson, mais uma vez, o seu trabalho que foi para fazer a construção do SESC e SENAC em Itaperuna. A obra está em pleno vapor, lá na Cidade Nova, e é uma grande obra, não só para Itaperuna, mas para toda a região do Noroeste Fluminense. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passa o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo 510/2025, mensagem 36/2025, autor Executivo Municipal. Relatório: as comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, às 12h20, enfocando os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Executivo Municipal, destinando ao Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1 milhão. O presente recurso visa atender às demandas atuais em ações e serviço público de saúde. O projeto de lei 510/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade, encontra-se em respaldo jurídico na Lei Federal número 4.320/64 e a Lei Orgânica do Município. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha. Pelas conclusões, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão. Processo Legislativo 511/2025. Em segunda discussão. Mensagem 37/2025. Autor Executivo Municipal. Relatório: as comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Reunião conjunta na sala das comissões nesta data, às 12h25, enfocando aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei que visa obter autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município para o exercício 2025, conforme emenda parlamentar 7120/0001 do Fundo Nacional de Saúde. Projeto de lei 511/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade, encontra com respaldo jurídico na Lei Federal 4.320/64 e Lei Orgânica Municipal. Após o parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Também em segunda discussão, processo legislativo 528/2025, mensagem 40, autor Executivo Municipal. Relatório: as comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta com os vereadores na sala das comissões nessa data, às 14h, reuniram-se os membros das comissões em observância aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem 40/2025, de autoria do Executivo Municipal de Itaperuna, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, FMSP, de natureza contábil e financeira, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Conselho Municipal de Segurança Pública, consegue órgão consultivo e deliberativo. Projeto de lei encontra-se dentro da legalidade, tendo amparo da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.
Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis que manifesta favoravelmente ao projeto de lei 528/2025, essas comissões opinam pela aprovação. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025, vereador Demir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Wellington Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Em segunda discussão. Moção de aplauso. A vereadora infracionada propõe a casa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada a Maria Eduarda Dias de Oliveira Dracles. É médica atuante na cidade de Itaperuna desde 2023. Desenvolveu o trabalho destacando na atenção primária da saúde, atuando na Unidade Básica de Saúde UBS, onde se dedicou ao cuidado integral dos pacientes, com ética, empatia e excelência técnica. Paralelamente, exerce atividade em terapia intensiva, integrando as equipes do Hospital São José do Avaí e do Hospital Unimed de Itaperuna, contribuindo para o manejo de pacientes críticos com responsabilidade e competência. É especialista em dermatologia, atuando atualmente na prática clínica e estética em Itaperuna, com foco em diagnóstico, tratamento clínico, cirúrgico e prevenção das doenças da pele. Além da assistência, dedica-se à formação médica como docente de dermatologia da Universidade de São Carlos, FAMESC, participando ativamente da capacitação de futuros profissionais de saúde. Seu trabalho é marcado pelo compromisso com a comunidade, atualização científica, continua a dedicação ao cuidado humano. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2025, vereadora Hélia Cruz de Moraes. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Hélia. Presidente, retorno à tribuna, né, para falar aí dessa profissional, a Maria Eduarda, conhecida como Duda. Ela aí teve nesse período, teve na UBS do Guaritá, com a Vivi aí na gestão passada, e ficou aí por esse período de 10 meses na UBS São Mateus. Deixou um legado lindo lá com a comunidade, né? Tenho visto a comunidade aí se manifestando a favor dela. Então, Duda, não poderia deixar de te dar essa moção de aplausos no seu reconhecimento do seu trabalho e que você continue brilhando por onde você passar, que faça o que você faz com amor, igual você está fazendo, e para você não tem o rico e nem o pobre, você trata todo mundo igual. Então, deixo aqui o meu carinho, um abraço, e que Deus abençoe novas portas para você. Projeção, muito obrigada. Continue a discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Moção de aplauso 282/2025. O vereador infracionado propõe a casa na forma regimental. Após ouvido plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada ao senhor Altair Pontes Dutra, pelo excelente trabalho prestado à frente do DETRAN, sempre atendendo a todos com muito carinho e disposição. Parabéns. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2025. Vereador Ento Montovani Neves. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tatu. Pode ser Montenegro também, que é tradição da nossa família, né? Ô, senhor presidente, o Altair é um grande líder, está ali no DETRAN, companheiro de longas datas de todos nós aqui do município, fica sempre à disposição de todo mundo. Então, eu queria botar essa moção de aplauso à disposição de todos os vereadores que quisessem assinar, porque é um grande ser humano, que a gente, sempre que depende dele, ele está à disposição de todos nós itaperunenses. Boa tarde. Continue em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está extensivo a todos os vereadores. Voto pesado 283/2025. Vereador infirmado propõe a casa na forma regimental após ouvir o plenário que seja o presente voto de pesar encaminhado aos familiares do senhor Walter Gama Torres, em virtude do seu recente falecimento, servidor aposentado da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Por vários anos trabalhou à frente da equipe de manutenção das ruas do distrito de Retiro Muriaé. Os nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os console. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2025. Vereador Wendel Montovani Neves.
Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voto de pesar 284/2025. O vereador infrafirmado propõe a casa na forma regimental após ouvido plenário que seja o presente voto de pesar encaminhado aos familiares do ex-juiz de direito e ex-vereador e advogado Abel de Araújo Padilha Neto, popularmente conhecido como Abel Padilha, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de novembro do corrente ano. Nossos sentimentos familiares e amigos. Que Deus os console. Sala de Sessões, 25 de novembro de 2025, Paulo César da Silva. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Também os vereadores estão autorizados a assinar se quiser. Com a palavra, o vereador Wellington do Guaritá. Ai, fala aqui. Vai falar já. Com a palavra, vereador Jefinho de Boaventura. Aí falou que... Vou falar mais uma vez. O Hélio quer falar, não. Presidente, retorno aqui só para mais uns pedidos aqui. Mais pedido. Reforçar aqui, já fiz um pedido ao Executivo. Até comentei também com o nosso amigo Edmilson acerca de um enfeite natalino, uma árvore, né, tão bela aqui no nosso, frente à nossa Câmara, em nosso município. Quero pedir também que seja instalado uma árvore natalina em nosso distrito de Boaventura e demais distritos de nosso município. Vê se o Edmilson tem alguma boa notícia para a gente, já que Itaperuna está sendo toda enfeitada, pedir que estenda aos demais distritos e bairros aí. Quero pedir também a limpeza e a iluminação da rua Cinélia Ribeiro. São 2 postes lá que está apagado e barro desceu, precisa de uma limpeza geral, de uma manutenção naquela rua e outras ruas também. A gente está vendo uma deficiência grande lá na manutenção local, então pedir à secretária Mônica que possa estar viabilizando a manutenção, a melhor manutenção daquele distrito para o final de ano. Mais uma vez, lembrar a secretária Mônica, o asfalto de algumas ruas que foi feito recentemente, e entendo que esteja ainda sob garantia, então pedir que a secretária vá até o distrito e, de uma vez por todas, notifique, certifique-se dessa questão e realize a manutenção daquele asfalto. A rua Legmar Rangel está muito danificada. A rua Engenheiro Robson Rosa Filho também. Outras com os pontos menos, mas essas duas estão com um trecho muito precário, muito ruim, e o asfalto vai acabar se deteriorando ainda mais. Então, fazer esses pedidos que possa estar sendo sanada. E vamos enfatizar mais uma vez aí a nossa árvore, Edmilson. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Hélia Cruz. Presidente, retorno à tribuna para pedir aí à Secretaria de Obras que fizesse, né, um mutirão de limpeza na Vinhosa, porque a Vinhosa está em calamidade. Hoje nós temos 3 vereadores e o prefeito no bairro, e não poderia deixar de pedir aqui que olhasse a Francisco Freitas, porque eu estive lá em março com a secretária, fiz um vídeo e tenho sido cobrada, o Hélito já cobrou, a Vivi já cobrou, e a Francisco Freitas continua esburacada. Então, deixa aqui o meu pedido à secretária de Obras. Quero conceder a palavra ao presidente do Sincomércio Itaperuna, senhor Edmilson Ladeira, para discorrer sobre horário especial de funcionamento do comércio no Natal, iluminação
na Avenida Cardoso Moreira, a importância de decoração e iluminação para o ambiente festivo e também o fechamento e iluminação da Rua Rotary, a propósito de transformar a Rua Rotary em um espaço especial e iluminado para o Natal, visando atrair mais consumidores e criar um ponto de encontro. Presidente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a essa Câmara por nos receber tão acolhedoramente, né? E eu fiquei aqui pensando do privilégio de ser um comerciante. Quando eu chego aqui, eu conheço todos, ou no mínimo quase todos, porque tenho o prazer de ser comerciante balconista, de vender cafezinho e de atender as pessoas diariamente. Então todos aqui, ou se não quase todos, obrigado, Vivi, se não quase todos, eu já tive o prazer de atender um dia, mas se eu não tive o prazer de te atender ainda, por favor, me dê esse privilégio de poder te atender. Queria aí agradecer ao nosso presidente da FEComércio, o Queiroz, foi quem nos ajuda a fazer essas atividades que vocês estão vendo aí. Agradecer o prefeito Nel e o vice Neto, que nos deram a oportunidade de poder decorar a cidade, né? Ajudar a enfeitar essa cidade. Também queria falar um pouquinho da obra do SESC. Nós estamos hoje com 53 pessoas trabalhando diariamente, todos os dias. Nós vamos construir uma unidade com 7.300 metros quadrados. É a primeira unidade híbrida do estado do Rio de Janeiro, onde vai funcionar juntos SESC e SENAC. Nós teremos treinamento, formação de profissionais e teremos cultura, esporte e lazer. A nossa unidade está muito bem localizada, ali perto do Supermercado Unidos. Ela está dentro do centro do comércio. E quem é o grande usuário da nossa unidade? São os comerciários. O comerciário é a primeira pessoa que tem o direito de usar a unidade. Eu não terei esse direito, porque eu sou comerciante, mas o comerciário terá esse direito. Nós vamos fazer depois um convênio com a Prefeitura, para dar também o direito aos funcionários da Prefeitura, e aí faremos um convênio com a Polícia Militar, para a gente abrir também para o pessoal da Polícia Militar, e assim nós iremos avançando. E quem sabe, eles abrem um convênio para nós também, comerciantes, podemos usar aquela unidade. Porque, na verdade, isso foi criado com a finalidade de atender. Ô, Edmilson, estão cobrando aqui que tem que abrir para a Câmara também, que o SESC, sim. Olha, o SESI tem com a Prefeitura e com a Câmara até hoje, nós estamos numa briga danada. Então pronto, está resolvido. A primeira briga é com a Câmara, depois vai ser com a Prefeitura. As ações de Natal, elas estão aí, vocês viram, nós temos uma árvore, nós temos um túnel que nós vamos inaugurá-lo, um túnel de LED muito bonito que está ali. Nós temos 62 árvores iluminadas, e 62 postes iluminados, e nós temos ainda um pedido da Rua Rotary, que você citou aí. Nós pedimos o fechamento da Rua Rotary até em caráter provisório. A gente fechar aquilo por 6 meses, nós vamos fazer uma decoração lá, vamos pintar a rua toda, vamos fazer uma cobertura de iluminação na rua toda, e por 6 meses aquilo ficar fechado para a gente fazer um teste. Nós fizemos uma pesquisa na rua, fomos nas casas das pessoas, descobrimos que só temos uma garagem. A garagem nós defendemos, ela não vai ficar no horário, ela não vai ficar fechada, ela vai ficar aberta, porque a gente não contempla essa garagem com o fechamento da rua. Nós reunimos com os comerciantes lá na Rua Rotary, eu tenho até as datas aqui, reunimos com eles no dia 8 de setembro e no dia 15 de setembro. Nós temos um processo administrativo, você já falou dele aí, e eu queria pedir aqui a essa casa que nos ajudasse a agilizar esse processo. Eu acho que ele está correndo nos trâmites normal, e é interesse a gente que ele esteja pronto ou concluído até o final deste ano. Mas eu queria convidar a todos os senhores e as senhoras, no dia 28 agora, sexta-feira, 8 horas da noite, nós vamos acender aquela árvore ali. E queria que vocês estivessem lá. O Jefinho está querendo que bota uma árvore lá em Boa Ventura, o Tatu quer que bota uma árvore lá o Tatu em Retiro, o Jefinho em Boa Ventura, Temaré. Nós somos 92 municípios.
Dos 92 municípios, o SESC já conseguiu atender 65 municípios. Nós não conseguimos atender ainda nenhum distrito. E nem todos os municípios. No Aré também, Aré? Ademir? A Hélia que é na Vinhosa. No dia 28, eu espero vocês às 20 horas ali. Posso contar com vocês lá? Pode, Cristiano? Pode, Paulo César, tá bom. Espero vocês lá. Quem mais? Você vai, Ademir? Só se for no Aré, Ademir? Só você e Vivi? Obrigado, Vivi. Obrigado, porque você está vendo que a tosse está me arrebentando aqui. Nós vamos inaugurar agora, em Bom Jesus, Itabapuana, dia 22/11, em Cardoso Moreira, 25/11, em São Fidélis, 27/11, Italva, também 27/11, em Miracema, 3/12 e Pociúncula, 1/12. Não conseguimos contemplar este ano São José de Ubá, que já havia nos pedido, não conseguimos contemplar Cambuci, que havia pedido esse ano, esses dois municípios que não conseguimos contemplar. Italva estava fora, foi contemplado esse ano. Enfim, quero dizer a vocês que ser comerciante, ser filho de comerciante, ter esse privilégio de estar no comércio todos os dias, porque essa é a minha tarefa, esse é o meu serviço dioturnamente. Vocês me encontram, vocês sabem aonde? Na padaria Ita. Dioturnamente vocês me encontram lá. E eu nasci, e a minha mãe conta que eu não tinha dinheiro para pagar o empregado, e tinha um caixote, eu ficava em cima do balcão, enquanto ela ia na cozinha, meu pai tomava conta de mim em cima do balcão. Então eu nasci nesse negócio de varejo. E é um prazer hoje poder dirigir uma classe de varejista. É Sindicato do Comércio Varejista. Então eu me sinto muito à vontade, me sinto qualificado para tal cargo e me sinto de verdade envaidecido com isso, porque nasci nisso e vivo isso todos os dias da minha vida. Ser varejista é um dom, mas quando você não tem dom, você aprende e aprende-se também. Então é muito bom, é um prazer. Muito obrigado, Paulo César, por me convidar e por me conceder essa oportunidade. Obrigado a vocês que estão conosco e nos dando atenção nessa tarde. Muito obrigado. Boa. O horário de Natal, tá. A gente está com ele. Ele é muito grande, vai ficar lendo. Mas está na rede social. Eu vou te mandar, Vivi, depois ele todo detalhadozinho. Eu tenho ele aqui, mas é muito longo. Vai ler todos os dias. É enjoado para ficar lendo. Mas nós temos os dias que são especiais. Deixa eu ver se ele está aqui na minha agenda. É, isso aí, os dias mais importantes, isso aí. Esse dia, mas eu tenho lá, eu vou te mandar depois. Mas ele está na rede social do Sincomércio, está tudo lá, está tudo explicado, tudo exposto. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos, marcando nova sessão ordinária para o dia 27 de novembro de 2025, quinta-feira, às 13 horas, em seu horário regimental. Muito obrigado. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.